resolver uma crise que atinge uma região com uma moeda única? É da Europa que a gente está falando e a gente está aqui com a Miriam Leitão. Miriam, os problemas da Grécia, a gente sabe, estão longe do fim, a gente já falou bastante disso aqui no Bom Dia, mas os europeus começaram a enxergar uma saída. O FMI, você estava conversando há pouco com a gente ali, é uma solução? Pois é, ontem foi um dia importante para a Europa, porque Portugal foi rebaixado, a dívida de Portugal foi rebaixada por uma das agências, pela Fitch. E significa que Portugal também está com uma crise. É, que Portugal é o próximo, né? Quer dizer, Grécia, Portugal e já tem outros países que estão com a mesma dificuldade. A mesma dificuldade é o seguinte: dívidas altas de curto prazo e pouco interesse dos credores de renovar essa dívida. Então, a quem que eles vão pedir dinheiro? Então, inicialmente, a Grécia foi a Alemanha, o país mais poderoso da Europa. E aí pediu que a Alemanha ajudasse. Mas criou-se o seguinte problema: então a Alemanha vai começar a dar dinheiro para os outros países e depois ela vai cobrar políticas fiscais rigorosas, mudança da idade da aposentadoria. Quer dizer, a Alemanha vai mandar na Grécia. Ficou uma situação meio saia justa. Aí se pensou no FMI. Aí se pensou no FMI e ontem a França e a Alemanha, junto com a Grécia, chegaram à conclusão que a melhor saída é ir ao FMI. França e Alemanha podem participar do rateio para dar esse dinheiro à Grécia, mas o FMI é que vai fiscalizar e tal, até porque o FMI está acostumado a ser xingado, né? Agora, se ficar uma briga entre Alemanha e Grécia, outro dia um político alemão disse uma ideia maluca lá, né? Diz que por que a Grécia não vende uma daquelas ilhas, não é? E assim faz caixa. Quer dizer, isso ia provocar conflitos entre as nações, né? Isso é a primeira questão. Miriam, e a zona do euro, o euro em si, isso tudo enfraquece o euro? Pois essa é uma pergunta fundamental, Renato, porque desde o começo, assim, vem cá, mas como é que é isso? Isso nunca houve antes na história do mundo, uma coisa como essa, uma zona que usa a mesma moeda e que tem países diferentes, né? Então, a dúvida é o seguinte: se um dos países for ao FMI, significa que toda a moeda está em dúvida, está em crise? Não, a moeda está perdendo o valor, ela caiu ao menor nível em 10 meses, ela perdeu 13% em 4 meses, desvalorizou. Mas da mesma forma que o dólar de vez em quando desvaloriza e valoriza. E não é uma crise do euro, é uma crise da Grécia. Então, em uma frase, como é que fica o Brasil nessa história toda? O Brasil está bem, está fora dessa crise, a crise é dos europeus, o Brasil continua exportando para a China, que é o país que mais cresce, e continua exportando coisas que a China precisa, minérios e alimentos. E, aliás, minério de ferro vai ter até um aumento de preço, está sendo negociado agora pela Vale com a China.